Olá, ovulinhos! Eu sou a Ariana de Oliveira e estamos começando mais um Ovulando. A imagem da mulher é quase sempre, com quase certeza absoluta, ser mãe, vinculada ao instinto materno, o poder da maternidade. Somos finalmente completas, plenas e mulheres quando nos tornamos mães. Sério? Fala sério! Encaixar um filho na rotina da mulher de hoje é um desafio. E quem está disposta a largar a carreira, tempo e corpo para ser mãe? É da minha natureza? Não, obrigada. Para debater essa questão mais do que pertinente ao universo feminino, pois não são os homens que carregam um serzinho na barriga, nem submetem seus corpos para gerar outro, converso com a publicitária Yasmin Valauer, figura já da casa, e também com a professora de letras, Juliana Fuchs. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Olá, pessoal, os ovulinhos aí de plantão, estou aqui de novo. Novamente, né? E agora tem a Ju também que está participando. Seja bem-vinda, Ju. Oi, obrigada, é um prazer estar aqui. Então, hoje já é mais tranquilo afirmar uma decisão como esta, né? A decisão de não ser mãe. Muito obrigada. Vamos então começar comentando quais são as principais questões que motivam a não maternidade, a não querer ter mais filhos ou não querer ter filhos, ou, sei lá, deixar uma maternidade mais tardia. Então, primeiro eu acho que eu falando por mim, eu não tenho filhos e eu não tenho a pretensão de ter filhos. Eu acho que às vezes, só porque uma mulher não quer ter filhos, não acho que é um problema, né? A gente hoje em dia tem uma construção na sociedade onde a mulher tem a figura de ser procriadora, né? Que esse é o papel dela dentro da sociedade. Então, conforme os anos foram passando, a gente melhorou bastante essa questão de perceber que a mulher não só tá ali só para prover um filho, né? E ter filhos é uma grande responsabilidade, né? É uma escolha muito forte, tu tá gerando outro ser que vai depender de ti. Então não é simplesmente uma escolha, eu quero ter filhos. Eu acho que tu tem que pensar muito nas consequências, o que é. Sempre, né? É pra sempre ter filhos. E hoje em dia eu olho muito pra sociedade e vejo que tem muita gente que tem filhos por uma questão social, porque tem que ter filhos. Eu cheguei nos meus 30, eu tenho que ter filhos. É aquela coisa de um planejamento social, né? Eu vou me formar, então, né? Hoje em dia a mulher tem que se formar, ela vai casar e vai ter filhos. Essa é uma obrigação social, parece, né? Sim, tu não chegaste aos 30 anos ainda, né? Não, ainda tu achas que pode 23. Mudar de ideia ou tu já tá firme, assim? As coisas mudam, né? As coisas mudam, assim, eu nunca vou dizer que é definitivo, né? Mas eu tenho essa decisão já há muitos anos. É uma coisa que pra mim, eu não tenho esse despertar materno, pra mim não é uma vontade. Eu acho muito bacana quem tem esse anseio, essa vontade, mas eu sempre gosto de debater sobre no sentido de, tipo, vamos refletir por que ter filhos, né? Tu quer ter filhos porque tu realmente sente esse desejo, é uma coisa que te completa. Tem que refletir, não é só ter filhos, colocar uma criança no mundo sem pensar nas consequências, né? Tu vê hoje em dia tantas crianças que nasceram, estão aí sem amparo familiar, sem um teto, porque às vezes a pessoa botou uma criança no mundo e não pensou nas consequências, né? Porque é bonitinho, né? Porque é bonitinho. Juliana já tem filhos, né? Sim, não, e isso que a Yasmin estava comentando, né, sobre essa questão de por que ter filhos, por que não ter filhos, e eu fico pensando na imagem do egoísmo, que de repente é uma imagem associada a quem não quer ter filhos. Que egoísta. Só que, na verdade, se a gente for pensar, às vezes pode ser mais egoísta tu querer ter filhos, porque muitas vezes é uma motivação até de carência, assim, eu quero ter alguém que me ame incondicionalmente, eu quero cuidar de alguém, sei lá, quero que alguém precise de mim, eu quero alguém que cuide de mim na velhice, né? Isso que eu ia falar, muitos argumentos, eles se voltam a isso, né? E quem vai cuidar de mim na velhice? Isso aí. É um medo de vocês? Olha, já foi. Não sei se... Não chegou a ser esse o motivo pelo qual eu tive filhos, né? Pensar alguém na velhice, né? Também não sei dizer se foi um só motivo, foram vários, né? Mas eu demorei pra querer ter filhos. Só que assim, eu não cheguei a ter... Não sei se tu passa por isso de ter... passar por algum estigma, né? Não que se vocês, né, no caso, pela opção, passa por algum estigma. Então, quando eu fiz 30 anos, quero ter filhos, né? Então, é uma idade que... Eu estou nessa. Então, até então, né, porque eu nunca fui daquelas pessoas, gosto de brincar de boneca, gosto do cuidado. Quando eu me imaginava, assim, que profissão eu vou ter, eu sempre me imaginava,
sei lá, voando as tranças, sabe? Nada relacionado ao cuidado, né? Eu não me imaginava, assim, cuidando de alguém. E isso foi uma coisa que até pesou bastante, assim, quando veio, então, né, a criança, meu Deus, o que eu faço e com agora, isso? José? E agora? Porque não tem essa coisa de instinto materno, não cola. Não. E eu acho que essa coisa, eu acho bem bacana que tem um movimento atual falando um pouco de desmistificar a maternidade, né? Que eu acho muito bacana. Tem uma mulher que eu sigo, que ela inclusive é daqui de Lajeado, que ela desmistifica muito a maternidade. Ela fala do filho dela de forma, por exemplo, assim, a questão da alimentação, acompanhamento, que dói, que sofre, que não é sempre legal, que a mulher sofre muito tendo filho e que, às vezes, ter um parceiro bacana é o que faz a diferença para tu ter uma boa estrutura emocional, porque a mulher se fragiliza muito tendo um filho, porque é questão emocional e física que a mulher se entrega. Hormonal, né? Hormonal é toda uma entrega. Então, eu acho que ter filho, tu tem que pensar muito antes, sabe? Eu acho sem volta, né? É sem volta. É uma reflexão muito pesada, eu acho. Não é só ter filho. Leva-se em conta, né, que a escolha de ser ou não ser mãe deve ser respeitada, uma vez que as mulheres não nasceram somente para procriar. Elas são responsáveis pela sua conduta, pela sua postura. A decisão de ser ou não ser mãe gerou alguma crítica por parte das pessoas próximas de vocês? Se sim, como vocês lidam com essas opiniões adversas e também com os comentários? Eita. Fogo na fogueira. Eu acho que talvez eu ainda sofro um pouco mais, né, no sentido porque eu tenho 23 anos, então a minha família toda diz assim, nossa, tu é muito nova, tu vai mudar de ideia, essas coisas. E querendo ou não, isso irrita um pouco, porque, cara, não estão respeitando minha decisão. Pode ser que quando eu chegar lá nos 40, eu queira ter um filho, vou adotar, sei lá, ter um filho. Mas é uma decisão minha, cabe a mim decidir, é o meu corpo. Então eu acho que é muito constrangedor, tem que ficar ainda debatendo dentro de casa que, cara, eu não quero ter filhos, é o meu corpo, eu não tenho essa necessidade, eu não tenho esse anseio. E aí eu vejo a minha mãe lá dizendo assim, mas quem é que vai cuidar de ti na velhice? Que nem tu falou antes. Ela fala isso pra mim, eu digo, mãe, eu não vou ter um filho pra me cuidar na velhice. Aí eu questiono, e tu me teve pra mim cuidar de ti na velhice? Sim. Aí ela diz, não, filho, não sei. Mas é essa questão, tipo, tu tem que ter filho porque tu quer, o anseio, tu tem 1000 fatores, não vai pensar assim, eu vou ter um filho porque alguém tem que cuidar de mim na velhice. Sabe, são muitos fatores, eu acho que poucas pessoas refletem realmente sobre o que é ter um filho. Volta ao egoísmo que a Ju citou, né? Isso aí. A questão de ser mãe pra ter alguém que cuide. Sim, né? sim. Já recebeu algum comentário por ter escolhido ter filho, por não querer ter filho? Não. Eu até, a primeira coisa que eu pensei em comentar aqui é ressaltar o quanto eu me sinto privilegiada, né? Então, porque assim, eu não tive esses problemas, assim, sociais que muitas mulheres têm, do tipo, ter problemas com o trabalho, de repente ter uma instabilidade no trabalho depois que o filho nasce, ou enfim, ter alguma ameaça nesse sentido, ou ser barrada numa entrevista de emprego, ou não ter um parceiro do lado, ou não ter rede de apoio. Quer dizer, eu tive tudo isso, né? Então, eu tive todo esse conjunto de privilégios, disso eu não posso reclamar, né? Mas, mesmo com esses privilégios, esse mito da maternidade, que eu até trouxe para comentar, né, de um artigo que eu gosto muito da Eliane Brum, que é A Safada que Abandonou Seu Bebê, é o nome. Eu gosto muito desse artigo, que ela traz toda uma questão de uma mulher que, enfim, considerou-se que ela abandonou o bebê, mas na verdade foi uma espécie de doação, mas enfim, todo mundo interpretou, ela abandonou, né, enfim. Normalmente, ela, o homem pode abandonar. O homem pode abandonar, a mulher que sempre é uma perversa, né? E esse rótulo de safada, enfim, ela analisa tudo no artigo. E no fim das contas ela diz que o grande vilão da história seria o mito da maternidade. Só que então ela traz os vários fatores, né, tipo, em que influencia o mito da maternidade? Nas mulheres que não podem, por exemplo, abortar, ou que não podem decidir não querer ter filhos, ou que quando têm filhos elas não podem dizer assim, não sei se eu amo essa criança, ou não sei se eu sei cuidar, né? Então eu acho que eu me encaixo nesse perrengue, né, que foi, assim, dentro de todos os meus privilégios, mesmo assim o mito da maternidade me prejudicou nesse sentido de,
puxa, era esperado que eu soubesse o que fazer, era esperado que eu estivesse muito feliz, era esperado que, né, que eu desse conta de tudo, e no fim das contas eu olhei e não sabia o que fazer com a criança, né? Então... O amor incondicional, né? Que dizem que aflora, que a mulher vai amar. Isso aí. E que tu vai saber fazer tudo no momento que a criança nascer. E, tipo, eu não sou mãe, tu pode falar até mais do que eu nisso, mas eu acho que a gente tá na vida aprendendo. Então, eu acho que no momento que tu vai ter uma criança, tu vai aprender a cuidar da criança, tu vai aprender a lidar com aquele ser. Então, não é aquela coisa de, tipo, a criança nasceu agora, sei tudo. Trocar, né? Clique. Literalmente, assim, chega a ser bizarro. Bom, a crescente presença das mulheres no mercado de trabalho pode explicar a tal da maternidade tardia, né? Visto que muitas delas preferem obter primeiramente a estabilidade financeira e alcançar o sucesso profissional antes de engravidar. Ao mesmo tempo, existem muitas mães que se dedicam ao trabalho e conseguem conciliar com a maternidade. Vocês acreditam que com uma criança a vida profissional de uma mulher não se desenvolva tanto que é esperado por ela, ou talvez ela não acumule tanto capital quanto o homem após a maternidade? O que vocês consideram da questão profissional e a maternidade? Olha, eu acredito que tenha muito essa questão da mulher, principalmente pelo fato da mulher poder ficar grávida, elas têm uma desvalorização no mercado por causa disso, né? Mulheres que já têm filhos e estão no mercado de trabalho também devem acabar perdendo um pouco disso, porque pensam, ela tem filhos, né? Não é a prioridade dela o trabalho ou coisas do gênero. Eu acho que pra mulher, eu acho que é sim possível uma mulher conseguir alcançar o desejo dela profissional e ter filhos no momento que ela tem um amparo de parceiro ou parceira, que ela tem alguém ali do lado dela, porque o filho não é só dela. E esse é o problema, eu acho, que a gente tem desde muitos anos, onde a mãe tem a criança e é ela que é pai e mãe. Mesmo que ela tenha um parceiro, ela faz tudo sozinha. O parceiro é o provedor, né? Ele só provê o esperma, entendeu? Ele não assume nenhum tipo de responsabilidade sobre a criança, educação, cuidado, preocupações. Então, eu acho que atualmente a gente vê um pouquinho uma reversão desse movimento, onde a mulher, ela se expõe, tipo, a gente quer formar uma família, mas eu tenho o meu espaço no mercado e tu tem o teu. Se a gente quer construir uma família no sentido de ter um filho, então nós dois temos responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que é possível no momento que o casal se entrega na mesma forma. E não um querendo se aproveitar do outro, nesse caso, sempre a mulher que acaba sendo prejudicada e tendo que dar muito de si pela família e não podendo focar, às vezes, no sonho dela, que pode ser um trabalho. Tem um documentário que é muito bom, que é O Começo da Vida, que eu vi agora que tem na Netflix também, tem vários episódios, né? Eu vi ele inteiro, né? Faz alguns anos, acho que 2016. E uma das questões que ele aborda, ele mostra, assim, o início da infância em vários países, né? E uma das questões que ele aborda é justamente essa ideia de quem cuida de quem cuida, né? Então, o quanto a gente não vai conseguir mudar as nossas gerações, né? Se a gente não mudar essa lógica de que, aquela coisa, quem pariu Mateus que embale, né? Então, ok, a mulher primeiro ela é empurrada, ela tem que ter filhos, né? Isso. Mas depois que teve, ela que se vire, e que se vire com jornada dupla, tripla, quer dizer, né? Tipo, ela tem que logo deixar os filhos com outras pessoas, e o quanto isso prejudica o vínculo com a criança, e o quanto depois essas relações acabam se reproduzindo e esse ciclo nunca acaba, né? Aí tem uma cena do documentário em que uma mulher, ela fala, né, que tem aquela máxima de, o importante com os filhos é ter um tempo de qualidade, mesmo que tu passe só 15 minutos com a criança por dia, que seja um tempo de qualidade. Aí ela contesta isso, ela diz, olha, se eu chegasse pro meu chefe, né, e dissesse, não, tudo bem, eu trabalhei hoje só 15 minutos, mas foi um tempo de qualidade, isso não ia valer, né? Bem isso. E o quanto a criança, ela precisa, não é, aqueles 15 minutos não fazem nem cócega na criança, né, tu precisa ter tempo, tu precisa ter presença, tu precisa ter repetição, tu precisa mostrar pelo exemplo, né? Tipo, a criança precisa saber que tu tá ali. Como é que tu vai conseguir isso com tão pouco tempo com ela, né? É um processo de educação, né? Demora. Sim. Exige repetição mesmo. Então, precisaria, na verdade, reestruturar toda a lógica de mercado mesmo, né? Pensando, não, os 2 primeiros anos são prioridade, né? De alguma forma, fazer isso para que
para que as pessoas até sejam encorajadas a, ok, querem ter filhos, tá, mas elas vão estar amparadas, né? Justamente, até que nem essa tu falou agora, a questão de estruturar o mercado, é também a respeito da licença maternidade, né? Onde a mulher tem um período e o homem tem, o quê? Uma 5 semana, dias, 2? né? Sim, incluindo fim de semana. Né? Se a pessoa nascer na sexta, daí... Então, se tu pensar bem, o próprio mercado já reforça essa estruturação de que é a mulher que cuida da criança, o homem, ele só tirou uns dias de folga porque viu a criança nascer, sabe? É literalmente parece isso, sabe? Não parece que é um tempo de... O homem também tem que tirar aquele período pra cuidar da criança, sabe? Ou pra cuidar da criar esposa. Vínculo, né? Porque Justamente. é tão cobrado da mãe criar o vínculo com a criança e a gente se pega elogiando os caras por eles trocarem fralda, Né? Ai, que lindo, trocou a fralda, ou deu de mamar. Nossa, isso são coisas tão pequenas em relação ao cuidado, à educação, ao afeto, né? E o estabelecimento de vínculos. Justamente. Bom, e a participação mais ativa do mercado, já falei. Não, vamos lá. A participação mais ativa que no mercado de trabalho faz com que a mulher cumpra uma carga horária de trabalho integral e ainda deixe a criança com terceiros, seja na escola, com babás ou familiares, né? As relações familiares são afetadas devido à ausência dessa vontade de ser mãe. O que vocês pensam? Tipo, a relação com os teus pais, tu até já comentou um pouco, né, sobre isso. Mas o ser mãe afeta a relação com os outros que tu vive, ou não ser mãe, ou não querer ser mãe afeta? Olha, eu vou te dizer... Até com teu namorado? É, assim, uma coisa até engraçada na minha família é que isso a gente trata já também em relação ao machismo, né? Onde o homem que toma a decisão, né? Por exemplo, quando eu falo, assim, é churrasco da família, não sei o que, entra nos assuntos, ai, não, quando tu tiver filho, não sei... Olha, só pra relembrar vocês, eu não quero ter filhos. E aí eles tipo, olham pro meu namorado e dizem assim, mas tu vai deixar isso assim? Oi? Eu, tipo assim... O corpo é meu, sabe, gente? Como assim? E o meu namorado, nesse sentido, ele me apoia muito, sabe? Ele diz assim, olha, a decisão é dela, o corpo é dela, né? Ela que vai ter... E se a gente quiser ter filho, vai ser uma decisão de nós dois. Então, eu acho que é muito tratar isso dentro de um relacionamento também, porque eu acho que, do mesmo jeito que quando uma mulher quer ter filhos, o homem também tem que querer ter filhos, porque eu acho que é um desejo que tem que ser dos dois, porque o filho vai ser dos dois. Se é um casal que quer muito, eles têm que ir atrás e os dois têm que querer, não pode ser só um que queira, porque eu acho que isso acaba destruindo muito o relacionamento e desgastando. Porque tem que achar aquelas coisas, porque isso é o futuro, querendo filho pra sempre, sabe? É um futuro juntos, onde se um não quer, vai sobrecarregar o outro. Então, acho que tem que existe essa compatibilidade. Então, nesse sentido, eu e meu namorado estamos muito bem alinhados. Obrigada. Obrigada. Mas agora, em relação à família, tem que trabalhar um pouquinho assim, galera. Vamos pensar que eu não sou só provedora, tá? Faço mais do que isso. Até porque fica essa cobrança, mas na hora, vamos supor, tu tem, é tu que vai cuidar, né? Quer dizer, isso aí. Então tem muitas vezes esse julgamento da família, no tipo, não, mas peraí, o filho é teu, então tu cuida, né? A gente pode até ajudar, mas, né? Então, quer dizer, a decisão é de quem vai ter que estar lá trabalhando na linha de frente, né? Isso aí. Não... E o aborto masculino, né? Ah, sim. Que os homens pegam e abandonam, né? Até mesmo dentro de casa, como tu falou antes, né? É bem... Se omitem de qualquer outra atividade, ou criar vínculo, ou até do processo de ajudar quem tá cuidando, né? Mulher tá cuidando do filho e quem ajuda ela, né? Quem cuida dela. É verdade. Fica um vácuo nisso, né? Fica um vácuo. Eu acho que é bem triste isso também, né? Se tu pensar que nem essa questão que a gente tá falando agora, porque o filho não é só da mulher, sabe? O filho não é só de uma pessoa do relacionamento, ele é do casal. Então, eu acho que isso é responsabilidade dos dois. Os dois têm que se entregar da mesma forma. Não é só porque o meu esperma foi utilizado, eu posso sair de campo, a responsabilidade não é mais minha. Eu só tenho filho pra postar foto no Facebook, sabe? Eu acho que é muito triste. E hoje em dia a gente ainda tem muitos casos onde os filhos são muito deixados de lado. São, no caso, supridos por dinheiro, né? Por presentes, por outras coisas. Enquanto, os pais estão fazendo outras coisas. E aquele filho foi mais um material.
eu acho que Deixa com o celular, deixa na frente Isso. da TV e... Eu vejo que muitos casais, a criança vira um bem material. Infelizmente, é triste dizer isso, pode até parecer cruel, mas eu acho que muita gente, às vezes, tem um filho, mas como quer adquirir um bem, quer fazer assim, tem uma listinha lá, casar, check, ter filhos, check, comprar uma casa nova, check, trocar de carro todo ano, check, sabe? Cheguei aos 30 engravido. Isso, depois, eu acho que... faço mestrado, É isso depois aí. faço doutorado. Então, eu acho que às vezes é um pouco triste, principalmente lidando num mercado capitalista. Eu acho que, infelizmente, os filhos se tornaram um objeto. Eu acho que eu vejo poucos, hoje em dia, filhos, digamos, que são cercados, onde os pais tiveram o filho por puro amor, sabe? Eu vejo que, às vezes, é mais difícil tu conseguir enxergar isso dentro de um relacionamento. E mais comum ainda é onde tu vê só um parceiro que tem o amor por ter o filho e o outro parceiro não, sabe? É um pouco triste isso, mas eu vejo que a gente tem um pensamento muito automático de ter filhos, sabe? É que a gente já vai casar e ter filhos. Esses são os objetivos. E às vezes parece que o homem, após a mãe parir o filho, né? Parece que ele não compreende que aquele corpo já também tem um outro serzinho que depende daquele corpo, né? Me parece um abandono. Não sei, posso estar falando muitas abobrinhas, mas é o que eu sinto. Eu vejo alguns casais que se separam imediatamente, ou sei lá, alguns meses após a mulher ter o filho, né? Dar à luz. E parece que os caras também não são preparados pra isso. Deveria ter um cursinho pra maternidade, pra paternidade. Mas mesmo né? para as mães, até nesse caso, eu nem acho que a culpa, digamos, é totalmente da mulher, porque assim, isso é uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que realmente era ter filho, né? Por causa dessa coisa da romantização, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, tu romantizar a maternidade. Então eu achava assim, eu adorei ficar grávida também, mas é uma coisa bem minha, eu também tive sorte nisso, né? Mas quando nasceu eu pensei, eu achava, porque era o que diziam, né? Não, porque os hormônios durante a gravidez te ligam, dão um clique, sei lá, no cérebro e tu vai saber o que fazer, vai, né? E tá, enfim, como eu falei antes, isso não aconteceu, né? Só que assim, não é só isso. Tu bagunça totalmente a tua vida, né? Até a do homem, talvez um pouco menos, né? Agora, no caso da mulher, no meu caso, assim, eu tive muita, assim, crise de identidade. Eu já não sabia mais quem eu era, né? Porque isso também é uma coisa que pouco se fala. Depois eu tive que ler sobre isso para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu me achava um monstro, né? Como é que eu não tô feliz? Será que eu não amo essa criança? O que está acontecendo comigo? E o que não se fala, então? Que a maternidade, no momento que a criança nasce, né? Tá, ela nasceu, é aquele ser que tu vai conhecer naquele momento. Quer dizer, não tem como tu amar imediatamente alguém que tu conheceu naquele momento, né? Só que também tu tem que viver o luto da pessoa que tu era, porque a pessoa que tu era morreu totalmente, né? E nasce uma nova pessoa que tu não faz a menor ideia, tu mesmo, né? Nasce de uma forma que tu nem imagina como é que tu vai vir, né? Nessa próxima, digamos, versão de ti mesmo, né? Então tu tá lá te acostumando, quem sou eu, o que é essa nova pessoa, e é um luto mesmo, né? Então precisa inclusive de silêncio, de introspecção, de reconhecimento, e quem é que tem tempo pra fazer esse reconhecimento, luto, não sei o que, se tu tá lá tendo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E então tem uma autora também que eu gosto bastante, a Laura Gutman, que é uma psicanalista argentina. E ela fala sobre o quanto é recente na nossa história essa coisa dos casais, né? Tipo assim, só ter um casal com filho, né? O quanto a humanidade viveu muito mais tempo em bandos, né? Então, era aquela coisa, nascia uma criança, vinha uma aldeia inteira cuidar daquela criança, então ajudar para que a mulher ficasse tranquila ali lambendo a cria e ninguém incomodasse ela, e daí teria aquele momento de reconhecimento e tal. E a gente não tem mais isso, né? Não. Então, como esperar que é muito alta a taxa de casais que se separam logo depois de ter filho, né? Sim. Porque como é que tu vai lidar com tudo isso que antes um bando inteiro fazia, vai esperar que duas pessoas só façam, né? A mãe faça toda a parte, sei lá, de cuidado, o pai só faça a parte de prover. E aí, né? Quem é que vai fazer todo o apoio emocional? Quem é que, né? Tipo, não tem mais isso. Então, a chance de separar, e não só a negligência do homem, né? Muitas vezes
é a realidade, assim, que as pessoas não são preparadas para, teria que ter um bando ajudando. Ele né? operou com os instrumentos que ele tinha no momento, sim, né, também. Sim, não quer dizer que é um cretino, não, né, tipo, ou a mulher, e essa coisa do arrependimento, que muitas vezes tem aquela coisa, a mulher se arrependeu de ser mãe, e essa sensação de arrependimento também, eu me achava um monstro, pensava, não, como assim, tô arrependida, né? Mas isso também é super comum, faz parte desse quadro todo de luto que tu fica nesse momento. É uma reconexão que tu tem que ter, né? Porque tu te desconectou daquele ser que tu era. Sim. E hoje, e aí no caso, no momento que tem aquela criança na tua vida, é uma outra fase da tua vida. Por isso que antes eu comentei essa questão, ter filhos é uma decisão muito importante. Tu tem que considerar muitas variáveis e pensar, refletir sobre como tua vida vai ser a partir daquele momento. Sim. E eu acho que isso não cabe só à mulher, mas sim ao parceiro da mulher, ou parceira da mulher que esteja... Porque tem que refletir. A parceira que então vai ter o filho, ela tem que pensar assim, meu corpo vai mudar, a minha vida vai mudar, eu vou me sentir diferente, do mesmo jeito que o parceiro tem que pensar, quando vir aquela criança, a minha parceira vai estar fragilizada de alguma forma, eu preciso estar lá, é um momento onde a família também tem que se introspectar e se reconectar como um todo, não é simplesmente parir uma criança. E essa questão, eu acho que muito, e eu sou publicitária, mas eu acho que a comunicação influenciou muito nessa parte de construir uma romantização da maternidade, onde tu vê, assim, propaganda linda da mulher que recém teve a criança, toda plena. Passeando tem mulher, no jardim. Assim, linda, não tá com dor, nada. Mas tem muita mulher que depois de ter o filho tá ruim, tá mal, tá se sentindo pesada. E é todo um processo, que ele falou, é um luto, às vezes, tem mulher que às vezes depois pode ter uma conexão energética e fica muito bem. Outras mulheres não. Cada pessoa recebe as informações ou absorve o que tá em volta dela diferente. E eu acho que tem que ter uma reflexão. Por isso eu reforço de novo, ter filhos eu acho que é uma responsabilidade tão alta que tu não pode decidir assim. Tem que ter uma reflexão em cima. E não pode ser compulsório, né? Isso aí. Não pode... Hoje eu fiquei interessada, tu poderia comentar um pouco do teu processo de transformação, quem era a Ju antes da maternidade e depois? Sim, eu era bem bobinha. Também no negócio Outra indicação que eu tenho eu gosto muito de uma youtuber que é a Ellen Ramos, né, que ela adota o nome de Real Mother, né, que ela fala sobre, tem uma palestra TED dela que é maternidade real. Aí eu acho o máximo, assim, a construção que ela vai fazendo, assim, o que eu achava antes, que eu achei muito parecido, né, o que eu achava antes, né, ser mãe, eu via lá a Gisele Bündchen toda linda, amamentando, sim, quero ser mãe, se ser mãe é poético, isso, né? Fernanda Lima, né? Sim, Então eu era bem bobinha. E outra coisa que eu achava era que era muito tranquila essa coisa do parto, né? Minha mãe teve parto normal e eu, quero ter parto normal e vai ser ótimo, porque eu sou muito saudável, claro que eu vou ter um parto normal, por que eu não vou ter? E daí mal sabia eu que, tipo, a realidade, se tu quer um parto normal, tu tem que procurar, e vai custar caro, né? Porque tu tem que procurar gente que esteja disposta, porque é um processo artesanal, né? Tipo, o que a gente tem é uma produção em massa, produção em série, né? De bebês e tu acaba sendo levado por uma cesárea. Então eu tive uma cesárea, eu chorava de luto também daquela cesárea. Meu Deus, droga, não tive o parto, né? Mas também não trabalhei pra isso, eu não achava que tu tinha que lutar por um parto. Eu era bem bobinha, bem alienada, assim, não achava que tu tinha que lutar pelas coisas, não, né? Então foi assim um choque de realidade bem grande, né? E eu acho que eu fiquei bem menos bobinha depois que ficou tive esperta. Gurias, vocês acham que é mais fácil ser pai? Essa é uma pergunta que veio agora, né? Eu acho. Pois é. Sim e não, né? Porque também o pai... Se o pai tá lá, se o pai é legal... A gente também não tem nenhum cara aqui pra conversar. Não tem nenhum cara. Vamos inventar um personagem. Né? Não, mas eu acho assim, se o pai é legal, como no caso do meu filho, né? O pai é o máximo, né? Se o pai é legal, né? Ele também, acho que ele fica muito perdido nesse processo, né? Porque ele tá lá vendo tudo de longe, né? Não tá... sei lá, não... Ele tá assim, será que eu sou um estorvo? Será que eu sou um inútil? Porque tem aquela coisa também que a criança, nos primeiros anos, ela só quer saber da mãe. O pai é visto como uma parede, né? Por mais que ele faça coisas, né?
Então é muito fácil um pai logo assim, levar pro lado pessoal, tipo, essa criança nem gosta de mim, deixa eu voltar pra minha vida de macho, escroto, sei lá, sabe? E mesmo que ele seja legal, sabe? Então eu acho que de repente sei lá, tô imaginando aqui, né? Também não tenho lugar de fala pra saber como é que é com o pai, mas acho que tem essa dificuldade, talvez, né? Talvez ele não saiba, a mulher está assim, daí tem a criança, o que eu vou fazer, onde eu me enquadro nisso, Qual é né? meu papel? Qual é meu papel? Porque também ninguém ensina eles, Sim. né? Se não ensinam a mulher, ensina muito menos o cara, porque o cara tá liberado. E tem muito, eu acho que uma construção social, né? Eu acho que, por exemplo, às vezes o homem, por mais que ele queira ajudar, ele nunca soube como fazer isso, porque quando a gente é pequena, a menina ganha boneca, cozinha, essas coisas, a gente é estimulada a saber cuidar de bebê. O menino ganha carrinho, essas coisas, ele nunca sabe, ele não sabe como é que funciona essas coisas. Então, realmente, ele se distancia mais desse mundo maternidade. E eu acho que, pelo contrário, tem que sempre cada vez trazer mais, porque, como tu falou, às vezes ele pode ter essa vontade, só que ele nunca teve, às vezes, essa educação social, educação familiar, de que a responsabilidade dele também ir atrás do filho, que o filho, no caso, às vezes tem essa conexão com a mãe, mas ele também pode ter essa conexão com o pai. Porque esses dias eu tava vendo num stories, era uma psicóloga falando muito dessa conexão, que quando a mulher tem a criança, né, o papel de gerar conexão tem que ser do pai e da mãe. E muitos pais, às vezes, deixam a mãe, não, esse momento é da mãe. E não, o momento que nem tu falei, o momento é da família, é o momento do casal que tá ali. Porque a criança é dos dois. É uma construção que tu tem que ter, eu acho. É difícil, principalmente porque o homem, às vezes, tem que quebrar um pouco de barreiras dele. Então, eu acho que é todo... Pra ter filhos, tem que ter acho que essa quebra de barreiras. É uma morte, que nem tu falou antes, de uma pessoa pra nascer outra junto com aquela criança. Então, é toda uma reconstrução, né? Que bonito, um duplo nascimento, né? Gente, vamos finalizando, senão a gente vai ficar umas 3 horas aqui e o podcast não pode ter 3 horas, né? Sabemos disso. Bom, pra finalizar, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas de livros, de páginas, de documentários, de filmes, enfim, de pessoas sobre esse tema, sobre essa questão da maternidade, da não maternidade. A Ju já citou algum canal, também um documentário, mas pode reforçar o que tu já falaste? Sim. Então eu indiquei um artigo escrito pela Eliane Brum, né, a safada que abandonou seu bebê, que pega bem esse mito da maternidade, as várias facetas dele, né? Também o canal da Hell Mother. E também tem um podcast que eu gosto muito, que é o Mamilos. É verdade, é muito legal. Sim. E tem 2 episódios muito legais, que são Depois do Parto, Histórias e Reflexões. E também o Mães de Merda, que é muito legal, que elas falam tudo que... Mães de Merda no YouTube? Pois tem nessas plataformas de podcast, e esse Mães de Merda eu acho que é um especial, então, mas digita no Google que acha. Provavelmente acha. Vai aparecer. Eu não tenho muitas dicas agora, também não é, mas eu até antes de vir pra cá, teve uma matéria que eu li que eu achei bem bacana, da revista TPM, que é uma matéria que era uma vez uma mulher que não queria ter filhos, nem se explicar sobre isso. que é uma matéria, e ela é bem extensa, assim, tem várias pessoas falando sobre o assunto, sociólogas, psicólogas, e então eu acho que é um assunto que sempre vai conseguir cultivar dentro da internet. Esse também ela comentou de um TED, que eu acho que são ambientes bem bacanas para tu discutir e entender um pouco mais sobre. Eu ainda não tenho opinião formada sobre a maternidade, estou oscilando, mas eu aproveito agora para agradecer vocês pela participação, Yasmin Valauer e a Juliana Fux, pela disponibilidade de estar aqui neste estúdio e gravar um podcast bonito com a gente do Ovulando. Obrigada pela participação, gurias. Obrigada pela oportunidade, sempre gosto de falar sobre esse tema. Obrigado pelo convite, mais uma vez estamos aqui. Volte sempre, né? Vocês Obrigada. Duas. Agradeço também a participação da Aline Fael, que ajudou na produção do roteiro e também da gravação deste podcast. Não sei também se quer ser mãe. Enfim, beijo a todos e a todas e até a próxima ovulação. Yeah.